paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos em Cristo Jesus. Louvamos a Deus por mais um dia estarmos na presença do Senhor para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Só o fato de estarmos vivos com fôlego de vida, já temos motivos de glorificar e exaltar o Senhor nosso Deus. Deus bendito e Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo, eu te louvo e te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai Santo, pelo ar que respiramos, pelo alimento, pela saúde, pela proteção divina, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós louvamos, te agradecemos, eu te peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha receber o nosso louvor e a nossa gratidão. Pai Santo, nesses dias terríveis, ó Pai, Deus abençoa cada vida, cada família, cada lar, e ser conosco nesta batalha, meu Pai. Eu que eu te peço agradecido, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em Cristo Jesus, se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, o apóstolo do amor, aquele que estava sempre com o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, nós queremos meditar com os irmãos sobre esse capítulo todo. Mas eu vou ler para nossa introdução apenas os 5 primeiros versículos desse capítulo 1, João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Senhor, a tua palavra foi lida, nos ensina, nos capacita em nome do Senhor Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo e da tua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, o apóstolo João é um evangelho que escreveu para nós, igreja. O evangelho, quando estudamos os evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Mateus escreveu propriamente, ele escreveu indicando ao povo judeu, ao povo hebreu. Marcos escreveu com o objetivo de alcançar os romanos. Lucas, um escritor que fez uma pesquisa, um pesquisador, escreveu com objetivos para o grego. Agora, João, ele escreve o evangelho especialmente para a igreja, porque o evangelho, o 4º evangelho, o evangelho de João, é chamado o evangelho da contemplação. Veja que João começa no princípio. No princípio era o Verbo. Quando era esse princípio? Nós não sabemos. Sabemos que Deus não tem começo, não tem fim. Deus é autoexistente por si mesmo. E a Bíblia diz que no princípio ele era o Verbo, a palavra de Deus, que criou todas as coisas. E diz aqui o versículo 2, e ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja bem, Jesus estava no princípio com Deus, na criação era o Verbo, a palavra que gerou todas as coisas. Então nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele não nasceu não nasceu da carne, ele nasceu de Deus. Foi aquilo que a teologia chama Jesus Cristo, ele não foi, veja bem, não nasceu, ele foi gerado por Deus. Deus extraiu de si exatamente a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E João falando sobre isso, sobre o princípio, o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo, a palavra encarnada, Jesus Cristo como Deus e como homem, tem trazido muitos debates desde o começo da igreja e até hoje. Mas eu quero meditar com os irmãos nesse capítulo 1, sobre 10 nomes que é dado ao Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo 1 de João. Então, no capítulo 1 aí, versículo 1, diz aqui que no princípio era o Verbo. O que é o Verbo? A palavra.
E Jesus falando sobre a palavra santifica, a palavra liberta. Jesus falou no capítulo 15, no versículo 3 desse evangelho de João, falou assim, ó, vós está limpo pela palavra. Quem limpa a igreja, quem purifica a igreja, quem limpa o ser humano, quem salva o ser humano é a palavra, é o verbo encarnado, é o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, como diz lá em João capítulo 6. Jesus falou sobre isso, a minha palavra é espírito e vida. Então o Senhor Jesus Cristo, essa palavra, esse verbo, ela é vida, ela está conosco a cada momento das nossas vidas. Outro nome que é dado, então o primeiro nome, capítulo 1, versículo 1, o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Segundo nome que nós vemos, encontramos no versículo 4, que diz assim, olha, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então nós vemos que Jesus também tem um nome chamado é a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, venha a mim para ter vida, e vida com abundância. Então se nós quisermos vida, irmãos, vida na sua essência, vida com gozo, vida com alegria, nós temos que ir ao Senhor Jesus Cristo. Porque, amados irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, nós vemos que essa fé salvífica, ela não é somente um ato instantâneo, não. Ela é também, veja bem, ela é uma atitude para a vida toda. Então essa fé vai agir em nós para a vida toda. Não é somente, fui salvo pela graça, estou salvo. Não, não é assim não. Nós somos salvos pela graça, mas essa fé continua. A cada dia nós cremos que estamos com o Senhor, e o Senhor aumentando nossa fé. E nós vemos aqui que Jesus falou que ele é a vida, João falou que ele é a vida dos homens, é a vida, é a luz dos homens. Outra coisa, irmãos, quando você encontra aqui o segundo nome, então, Jesus é a vida dos homens. Os homens sem Jesus Cristo não têm vida no sentido de eternidade com Deus. Tem vida separada de Deus, que no conceito teológico não é dado como vida, mas sim como perdição. Perdeu a sua alma. Louco, nessa noite, perdeu a tua alma que tem preparado. Não tem vida, está separado de Deus. Então, amados, o terceiro nome que nós vemos do Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo 1 de João, está entre o versículo 4 e o versículo 9. Se você vai ler aqui, você vai entender. Olha só, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 5, a luz resplandece nas trevas. Aí vem aqui o versículo 7, este veio para testemunho, para testificar da luz. Olha só, versículo 8, e não era ele a luz, falando exatamente de João Batista, mas veio para testificar da luz. Versículo 9, ali estava a luz verdadeira, quer dizer, Jesus Cristo. Então, outro nome dado a Jesus, aqui no capítulo 1 de João, no versículo 4 ao verso 9, nessa comparação entre João Batista e Jesus, que Jesus é a verdadeira luz dos homens. Jesus é a verdadeira luz dos homens. Irmãos, o homem sem Deus, ele anda na escuridão, ele anda nas trevas, ele não tem, veja bem, os seus olhos estão escuros, estão obcecado pelo pecado, dirigido pelo pecado. Mas o homem, quando se aproxima do Senhor, quando nasce de novo, agora ele passa a ter luz, porque diz o versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Quem dá claridade à nossa alma é a pessoa bendita Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, do seu Espírito Santo. Então, esse terceiro nome, Jesus é a luz dos homens. As pessoas sem Deus, as pessoas que não nasceram de novo, elas andam em trevas e condensam essas trevas, e Jesus falou sobre isso. Se nós não tirarmos veja bem, o argueiro dos nossos olhos para vermos, nós vamos andar em trevas, e com grandes trevas será o nosso caminho. Então, para andarmos na luz, temos que andar com Jesus, neste mundo tenebroso, onde tantas pessoas estão sofrendo as consequências
consequência nessa pandemia, tantas coisas mais, mas o cristão é alguém que é direcionado pela luz, ele vive na luz, ele caminha na luz. O salmista diz sobre isso: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho. Caminhe sobre a pessoa do Senhor Jesus, sobre, embaixo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e você vai desfrutar de todas as bênçãos de Deus. As pessoas caminham por caminho escuro, sem direção, mas o cristão é alguém que caminha por um caminho iluminado, porque diz aqui exatamente, olha só o versículo 9, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem, alumia, ilumina, clareia, traz nitidez, a pessoa passa a ver a verdade. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. O quarto nome dado ao Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo 1 do Evangelho de João, irmãos, nós encontramos, amados, no versículo 18, no versículo 34 e no versículo 49. Versículo 18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este os fez conhecer. Versículo 18. Versículo 34 diz assim: eu vi e testificado que este é o Filho de Deus. Versículo 49. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, o quarto nome dado por João ao Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo 1 do Evangelho, somente no capítulo 1, é exatamente o nome Filho de Deus. Se você pegar o capítulo 1, veja bem, a partir do versículo 12, você vai ver aqui, olha só, versículo 11, aliás. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, filho de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus, irmãos, não é nascermos do pai e da mãe. Não, você tem o pai, seu pai é o José, a Maria, tudo bem. Não, estou suponhando que seja o nome, não importa. Você é filho daquele casal, você tem o gene daquele casal. Mas não é isso que conta na Bíblia Sagrada como filho de Deus. Somos todos criação de Deus. Agora, para sermos filhos de Deus, nós temos que ser agora, veja bem, salvo por Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que faz com que a todos que o receberam, você recebe Jesus, você recebe o verbo da vida, você vê essa vida que está em você, essa luz que clareia a tua mente. Então agora você se torna filho de Deus, você nasceu de novo, nova criatura, nova pessoa, e você agora se torna filho de Deus. Não é toda a criação que são filhos de Deus, não. Filho de Deus é quem nasceu de novo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado com isso, com essa ideologia, essa filosofia de vida, que todos são filhos de Deus, que todos vão para o céu. Não é desse jeito não, amados irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque filho de Deus é quem nasceu de novo, não pela vontade do varão nem da carne, mas nasceu através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outro nome, irmãos, que nós vemos o apóstolo João dar ao Senhor Jesus Cristo nesse capítulo 1, nós encontramos no versículo 29, onde diz assim, ó: no dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vemos agora o quinto nome dado pelo apóstolo João nesse capítulo 1, que é o Cordeiro de Deus. O que significa para nós o Cordeiro de Deus? Nós sabemos que o Cordeiro
Paulo fala lá em Coríntios que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, aquele que foi sacrificado em nosso favor. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele como Cordeiro de Deus, Ele foi sacrificado pelos nossos pecados, Ele foi sacrificado para nos dar vida, Ele foi sacrificado para nos colocar diante de Deus, porque, amados irmãos, se nós não tivermos cuidado com isso, esses nomes falam muito para nós como igreja, porque o Evangelho de João foi escrito especialmente para a igreja, o Evangelho da contemplação de Cristo. Então o Cordeiro de Deus que foi morto lá na Páscoa para tirar o povo do Egito, o sangue aspergido na porta para que o anjo da morte não tocasse no povo de Deus, a mesma coisa somos nós, irmãos. O Cordeiro de Deus que te livra da morte, o Cordeiro de Deus que te livra de pecar, o Cordeiro de Deus que te protege contra o anjo da morte, o Cordeiro de Deus que faz de você uma nova criatura pela aspersão do seu sangue lá na cruz do Calvário, o sangue precioso carmesim, o sangue da remissão dos nossos pecados. Então o Cordeiro de Deus fala muito para nós, irmãos, o sacrifício perfeito, porque esse Cordeiro, para ser sacrificado na Páscoa, não podia ter defeito, e o único homem que nasceu de mulher, que não pecou, que não teve defeito, foi a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos mundos. Você não vai ter outro meio para você tirar os seus pecados, não existe outro meio, não existe um outro agente. Jeremias 2:22 diz: ainda que te amontoe sobre potassa, quer dizer, se você tomar banho na soda, os teus pecados continuam, mas o Senhor Jesus Cristo, quando você levanta a mão e aceita como seu Salvador, os teus pecados são purificados, são limpos, ainda que seja negro, se torna branco como a neve, ainda que seja, meu irmão, como for, Jesus perdoa todos os seus pecados e faz de você uma nova criatura. Então Jesus, desse quinto nome, como Cordeiro de Deus, fala muito para nós. Eu estou apenas meditando nos nomes que o apóstolo João dá ao Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo 1. Mas isso aqui, como na teologia, temos muitas coisas para debater. Outra coisa, em sexto nome que João dá para Jesus nesse capítulo 1, é no versículo 29 também, aquele que tira o pecado. Lembra quando o anjo foi visitar a Maria e falou: Maria, o nome do menino vai ser Jesus, porque ele é Salvador. Jesus significa Salvador. É Ele que salva, é Ele que tira o pecado. Não existe um outro Salvador. Existe aquele que tira pecado. Tirar pecado, irmãos, não é por meios de obras. Tirar pecado não é por feitos que nós tentamos fazer para pagar alguma mancha, não. Quem tira pecado é o sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra lá em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, onde o apóstolo João diz assim: olha, se nós pecamos, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos nossos pecados, o sangue do Senhor Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Então é aquele que, veja bem, é aquele que tira todo o pecado do mundo, que purifica, limpa. No Velho Testamento, o sangue de animais não purificava, não limpava, simplesmente cobria o pecado para Deus não ver o pecado do povo de Israel, o povo dele. Mas hoje é o contrário, o sangue do Senhor Jesus Cristo purifica nossas almas, purifica o nosso coração, purifica a nossa vida, faz de nós uma nova criatura. Chegamos a Deus não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo atribuído a nós lá na cruz do Calvário. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, temos motivo de ser cristãos felizes, contentes, glorificando e exaltando o Senhor, porque o Senhor fez muito por mim e pela tua vida. Glorifique e exalte o Senhor, mesmo nesses dias difíceis que estamos vivendo, dias de angústia, dias de sequidão espiritual para muitos, mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que te alimenta, aquele que dá tudo que você necessita para você ser salvo e viver uma vida santa com Deus. Outra coisa, irmãos, que nós vemos, amados irmãos, nesse texto, em sétimo nome que é dado por João, encontramos no versículo 33,
Olha o que diz o versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, amados irmãos, João falou que o nome de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo. Esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Irmãos, homem não batiza com o Espírito Santo. Igreja não batiza com o Espírito Santo. Pregador não batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que te batiza com o Espírito Santo. É Ele que te convence do pecado, da justiça, do juízo, através do Espírito Santo. O Espírito Santo age na tua vida para você aceitar o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que faz todas essas coisas em nossas vidas, irmãos. Não é simplesmente um aparato ou um programa de trabalho ou de pregação que vai batizar com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele conhece cada vida, cada coração, irmãos. Jesus batiza com o Espírito Santo porque Ele conhece cada vida, cada coração. As pessoas se convertem ao Senhor e repentinamente são batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus conhece o coração delas. Deus sabe o que aquelas pessoas irá fazer com a dádiva que receberam do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Outro nome, amados irmãos, dado ao Senhor Jesus Cristo, em 8º lugar, encontramos no versículo 41, irmãos. Versículo 41 diz assim: este achou primeiro seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. O 8º nome que João dá ao Senhor Jesus Cristo, você vai ver aqui, você vai olhando aqui para André, né? Você vai ver agora o seu irmão André vai chamar Pedro, e quando você entra aqui no versículo 41, André fala assim, ó: e este disse primeiro a Simão, a seu irmão Simão, e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então o Messias, o Cristo, aquele que Israel esperava. Quando André falar isso para Pedro, com certeza Pedro já entendeu alguma coisa a respeito do plano de Deus, mas não na sua plenitude. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós, quando encontramos o Senhor Jesus Cristo, quando recebemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, nós encontramos a salvação. Porque Cristo, o Messias, era o libertador de Israel. A mesma coisa somos nós, seres humanos, irmãos. Se não encontrarmos a pessoa bem do Senhor Jesus Cristo, não temos libertação, não somos libertos, vivemos nas amarras do pecado, de Satanás e de tantas coisas neste mundo. Mas quando encontramos o Messias, o Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos. Os nossos adversários não têm mais autoridade sobre nós. Só que Israel esperava o Messias conquistador, como lá no Velho Testamento, aquele que viria destruir todos os inimigos do povo de Deus. O nosso inimigo é espiritual, e Jesus destruiu lá na cruz do Calvário, quando disse: Pai, consumado a obra que me deste a fazer, e o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Louvado seja Deus. Então o Messias, o Salvador de Israel, o Salvador do povo de Deus, e nós encontramos esse Messias, como André disse para Pedro, e eles seguiram ao Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa sou eu e você que cremos no Senhor Jesus Cristo. Encontramos o Messias, nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que veio nos beneficiar com todas as dádivas de Deus, as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós, para a eternidade, e está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não procure um outro meio de salvação, não procure uma outra pessoa, não, nada disso existe. O que existe é o único e perfeito Senhor e Salvador, chamado Jesus Cristo, o Messias de Deus enviado para salvar o mundo. Aleluias, glorificado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, quando nós começamos a pensar sobre isso, irmãos, temos muitas coisas para agradecermos a Deus e louvarmos e adorarmos ao Senhor nosso Deus. Outra coisa, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nós encontramos outro nome dado por João ao Senhor Jesus Cristo, em nono lugar, e encontramos no versículo 49, que diz assim: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nós vemos aqui que Natanael disse primeiro
que Jesus é o Filho de Deus e depois o Rei de Israel, o Messias, aquele que reinaria. A mesma coisa somos nós, irmãos, a igreja, lá no Apocalipse, o livro do Apocalipse, Jesus fala para João que nos tornou reino de sacerdócio para o seu Deus e Pai. Você reina com Cristo, você não vive no reino eterno, mas no reino que já reina neste mundo, que quem reina é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, amados irmãos. Nós temos que glorificar e exaltar esse Deus, porque esse Deus é grande, maravilhoso. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, mas você também foi feito rei. Veja o que diz aqui Apocalipse capítulo 1, para não ficar nas minhas palavras, para você não ter confusão. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 1, onde o apóstolo João tem a visão do Jesus exaltado. Olha só, João, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e das dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E agora, olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Jesus é o Rei dos Reis, porque Jesus não é o Rei das nações, Ele não é o Rei da Inglaterra, do Brasil, não, Jesus é o Rei da igreja, porque nos fez rei de sacerdote, como diz aqui o apóstolo João aqui, irmãos. Olha só, e nos fez reis, versículo 6, sacerdotes, para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre, amém. Você reina com Cristo nesse mundo, você tem um reinado a exercer como filho de Deus, como filha de Deus, como jovem de Deus, como moça de Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor na tua vida, que você entenda esse plano de Deus para a tua vida. Não deixe de reinar nesse mundo não, porque você nas tuas mãos, Deus colocou exatamente poder e autoridade para dominar sobre o pecado, para dominar sobre os seus gostos, para você dominar sobre tudo aquilo que tenta impedir a sua vida com Deus. Não, você tem autoridade, você tem poder. Reino fala de autoridade, fala de poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus falou assim: vocês vão expulsar demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês vão orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vão fazer grandes coisas. Amados irmãos, você tem poder, você tem autoridade dada por Deus. Então exerça esse poder, exerça a autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que aprender muito com isso, irmãos. Oh, aleluias. Não deixe de exercer sua autoridade, seu poder. E por último, irmãos, o 10º nome dado por João nesse capítulo 1, encontramos no versículo 51. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. João, capítulo 1, versículo 51 diz assim: e disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus saírem e descerem sobre o Filho do Homem. Agora nós vemos aqui Jesus falando sobre esse título que ele gostava tanto, Filho do Homem. Por que Filho do Homem? Era uma expressão que Jesus usava como Filho do Homem para dizer assim: olha, eu sou Deus homem, o homem perfeito, o homem sem pecado, o homem na sua inteireza de criação perfeita de Deus, porque Deus criou Adão perfeito, irmãos, e colocou em Adão e Eva a liberdade de escolher o bem e o mal. A mesma coisa foi Jesus, irmãos. Jesus também, quando ele fala Filho do Homem, as pessoas dizem: mas Jesus sendo Deus, ele podia suportar tudo e provar tudo. É verdade, mas nós também, como filhos de Deus, nós cedemos se nós quisermos. Porque Jesus, irmãos, ele teve fome, mas não fez pedra se transformar para alimentar ele, não. Jesus teve sede, mas não mandou sair água da rocha para ele beber, não, embora ele fosse a rocha da água da vida. Então toma muito cuidado com isso.
Porque Jesus, filho do homem, um homem perfeito. E nós, como cristãos, amados irmãos, que temos agora o Rei dos Reis sobre a nossa vida, e temos autoridade e poder também, temos autoridade sobre as nossas vontades, sobre o nosso querer. Muitas vezes as pessoas pecam e erram porque querem pecar e querem errar, irmãos. Irmãos, eu não aceito muitos pecados das pessoas. Todos nós temos defeitos? Temos, mas nós temos a qualidade de Deus em nós, o Espírito Santo, o selo da vida eterna, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 4. Fosse selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então toma muito cuidado, você é filho de Deus, você é filho do homem, você nasceu de Deus, você nasceu de Jesus Cristo, então você tem domínio sobre tudo que acontece em seu redor. Não ceda às paixões, não ceda às tentações, não ceda às falsas ilusões, às mentiras que estão de perto, como diz o escritor aos Hebreus, o pecado que estão de perto nos assedia, as testemunhas que nos rodeiam. Irmãos, tome cuidado com a sua vida, com o seu testemunho. Jesus usou a expressão filho do homem para dizer assim: eu sou a criação perfeita de Deus. Ele tinha poder para negar o pecado como negou. Diz Hebreus que ele foi tentado em tudo como nós, mas não pecou. Deus te deu o Espírito Santo, você nasceu de novo pelo Espírito, pela palavra, para ser um vencedor neste mundo, em todas as áreas espirituais. Aí é que nós vamos entender, Efésios capítulo 1, versículo 3, quando Paulo diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você está em Cristo, você tem autoridade, você tem poder sobre todas as coisas que te cercam e daquilo que você tem prazer e você tem desejo. Você tem autoridade sobre isso. Não ceda ao pecado, não ceda à circunstância da carne, mas domine a tua carne, porque você vai ser mais do que vencedor por aquele que te chamou. Então esses 10 nomes de Cristo, nesse capítulo 1 de João, nos ensina muito, irmãos. E tem muitos mais nomes e títulos nesse evangelho de João, que se Deus permitir, nós iremos discorrer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Deus querido e Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua bondade, e em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o meu louvor e a minha gratidão a Ti, e venha nos abençoar, Pai. Receba a nossa adoração, abençoa cada vida, cada lar, cada família, que é o Pai querido, que ouviu e assistiu essa mensagem, que eles sejam, Pai querido, abençoado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida e o teu lar.